Linguagem de programação na automação predial. Hoje eu trago um tema, fruto de uma dúvida de um aluno do Senai durante uma live que eu fiz para eles. E a dúvida foi o seguinte: Guilherme, eu trabalhei numa empresa que a gente usava o Java, essa linguagem de programação, para configurar as controladoras. É o Java o mais utilizado para você configurar aí os sistemas dos diversos fabricantes, esses softwares supervisórios. E naquele momento eu vi que havia uma dúvida, uma confusão talvez entre o que era o software do sistema de automação e o software de controle ali dentro das controladoras que faziam ali os processos, os loops de controle, um controle de um fancode, uma bomba. Então este é o tema de hoje. Vamos explicar detalhadamente, ponto a ponto, sobre cada parte, como que compõe cada parte desse sistema no quesito de programação. Vamos, antes de tudo, passar aí pelo diagrama de rede da automação para você entender direitinho o exemplo que eu vou dar. Começamos então pela controladora de campo. Esta controladora ela vai instalada dentro de um quadro elétrico, normalmente ao lado ali dos quadros de comando, por exemplo, um quadro de comando de bomba, um quadro de comando de um fan coil. Então você tem o quadro automação ao lado com essa controladora dentro instalada. Essa controladora da automação, ela tem então as portas físicas de entrada e saída. Entradas analógicas, digitais, saídas analógicas ou digitais. E é através dessas interfaces que a controladora então se comunica, né, com um sensor de temperatura. Então ela usa uma porta analógica, uma entrada analógica para ler o valor da temperatura, da pressão, da vazão. Ela usa uma porta de entrada digital para ver o status de funcionamento de uma bomba, um liga-desliga. E ela usa uma saída analógica, ou uma saída digital, desculpa, para dar o comando para essa bomba e uma saída analógica para fazer, por exemplo, uma modulação de uma válvula de água gelada, por exemplo, um atuador proporcional. Certo? Então, essa é a forma como essa controladora se comunica e ela está conectada a uma rede secundária do sistema de automação. O sistema de automação trabalha com uma rede primária e uma rede secundária. Esta rede secundária, que eu gosto de chamar também de rede de campo, ela usa o protocolo BACnet MSTP ou Modbus RTU ou o Long Talk, certo? Esses são os protocolos mais usados, na verdade BACnet e Modbus é o que eu mais observo aí nas instalações, né? E ela normalmente corre aí numa rede RS485, tá? Nesses protocolos. Então você tem essa rede de controladoras chegando com esse cabo lá na gerenciadora de rede, que é uma concentradora de informação, e ela é capaz então de olhar para todos os pontos de todas as controladoras. Esta é uma diferença entre o BACnet e o Modbus. Por exemplo, se eu precisar ler uma informação de uma controladora com endereço 10, por exemplo, e eu quero que essa informação vá para a controladora com endereço 20, na rede Modbus eu preciso usar a gerenciadora de rede. Ou seja, a informação vai lá na gerenciadora de rede e volta para fazer a ponte ali para a controladora 20. Já no BACnet não, você consegue fazer com que as duas controladoras se comuniquem diretamente. Certo? Mas essa é só uma das diferenças desses dois protocolos. Mas vamos lá, voltando. Gerenciadora de rede. Então a gerenciadora de rede ela tem uma porta secundária que vai para campo e a porta da rede primária, que é uma rede IP. Então você tem lá switch, você tem roteador, você pode ter um servidor. Mas para o nosso exemplo, a gente vai usar só uma estação de operação. Tá? Então a gente tem um switch conectado na estação de operação e nessa estação de operação roda um software também que tem ali telas gráficas e pode ter também configurações.
Então vamos lá, vamos imaginar aqui que eu acabei de instalar esse sistema e não tem nada configurado ainda. Eu pego o software do fabricante, tá? Então o que é isso? Esse software do fabricante, ele que vai dar ali a base de funcionamento e comunicação entre esses elementos. Então, na controladora de campo, eu vou ter lá um sistema operacional nativo, na controladora, que ele é transparente para a gente da automação que quer aplicar, fazer uma aplicação daquele produto. A gerenciadora de rede também, ela tem lá, é uma máquina dedicada, provavelmente com Linux rodando ali, mas isso é transparente. Quando a gente acessa uma gerenciadora de rede, a gente já vê a interface com o usuário. E o software também supervisório, que vai no computador lá na estação de operação, ele também é um software proprietário desse fabricante. Tá? A gente não tem acesso aos códigos, né, de programação desse sistema, desse software, a gente só pega o executável, é como um app. A gente pega, instala o app, a gente não tem acesso aos códigos fonte desse software. Tá? Então, esse sistema de cada fabricante, isso é fechado. Pode ser configurado em Java, em C++, enfim. Cada fabricante vai definir aí a melhor forma, mas para nós, usuários do sistema de automação predial, né, onde a gente vai aplicar, o que importa é que funcione. Né? A gente pega o arquivo executável e instala. Agora, quando a gente parte agora para a configuração da controladora, ou seja, como que aquela controladora de campo, que está lendo o sensor, está mandando ligar a bomba, como que ela vai interagir com essas informações que entram e saem dela. Isso é o software ali da automação, é a lógica de controle. E para esta lógica de controle, se tem normalmente 3 formas de fazer. A primeira é a linha de programação, onde você vai descrever mesmo as funções lá. A mais usada é a CI, então, né? E tem vários blocos de programação. E aonde você encontra isso do seu fabricante, do fabricante do sistema que você usa? Normalmente no site do fabricante, às vezes você precisa de uma senha especial, mas você pode tentar também apertar o F1 e no help aí do software, do sistema que você está enxergando, né, essas linhas de programação, apertar um F1, porque provavelmente, normalmente, ali já tem uma explicação, mas tudo em inglês, normalmente em inglês. Bom, então, você tem fabricantes que usam, então, por linha de programação, você tem fabricantes que disponibilizam a forma ladder, né, um diagrama ladder de configuração, que normalmente é usado quando você está trabalhando mais com entradas e saídas digitais. Tá? É uma linguagem que você vai montando ali um diagrama e você tem ali as respostas de entrada e saída. Eu vejo isso funcionando com mais prática com sistemas onde você só tem entradas e saídas digitais. E por último, o mais trabalhado são os fabricantes que oferecem ali os blocos de função. Então você abre ali uma área ali de programação e você vai colocando os blocos de função e nesses blocos você vai conectando as entradas e as saídas e vai estruturando ali a lógica. Eu aprendi a programar os controladores da automação em linguagem de programação, em linha de comando, né? E você fica mal acostumado, porque você tem mais flexibilidade, né? Quando eu comecei a trabalhar com blocos de função, eu reclamei um pouco, achei um pouco desconfortável, achei que era meio travado, mas o que eu falo hoje é que depois que você acostuma com os blocos de função, eles te dão as mesmas flexibilidades para as programações que você precisa fazer, né, com mais as programações mais básicas, mais habituais, você fica muito mal acostumado com esses blocos de função. Por quê? Porque eles agilizam muito o seu serviço, o seu trabalho. Você puxa o bloco, faz as conexões
né, e tá pronto. Mas, enfim, cada fabricante tem a sua forma de programação e alguns fabricantes ainda, eles estruturam o funcionamento dessa controladora como uma máquina de estados. Isso é incrível. O que é uma máquina de estados? Né? É como se, imagina num sistema que controla ali, uma lógica que controla um fan coil. E esse fan coil, ele tem 3 formas de operação. O modo ocupado, o modo desocupado e o modo standby. O modo ocupado é quando o ambiente está ocupado. O desocupado, às vezes pode ser usado para uma ventilação noturna ou para uma hora de almoço. E o standby é quando não tem ninguém. Então, a OCLP, a controladora, ela vai ter comportamentos, set points e resposta diferenciado de acordo com esse estado. Ocupado, desocupado, standby. Então, alguns fabricantes usam, né, e já trazem isso, uma tabela de estados quando você vai configurar. E isso também é muito interessante. Ele adiciona um nível a mais, né, de complicação quando você pega uma lógica para você entender. Mas é muito interessante e é muito útil. Você consegue um desempenho muito bom, porque em cada estado você pode configurar uma forma de resposta variada. Tá? Então, partindo da controladora de campo, a gente chega então na gerenciadora de rede. A gerenciadora de rede tem lá já um software embarcado, que isso é proprietário, e lá dentro a gente tem então as formas de configuração de um módulo de programação horária, de alarmes, relatórios, os gráficos de tendência, e nós também podemos colocar lógicas de funcionamento macro, porque é sempre assim, a controladora que está num patamar ali hierárquico da rede, ela sempre é capaz de olhar para ela e para baixo. Então, uma gerenciadora de rede consegue olhar para todas as controladoras da sua rede secundária. Então, ela consegue trabalhar com todos aqueles pontos. Tá? Agora, se eu tiver uma segunda gerenciadora de rede com a sua rede secundária, eu tenho que fazer então eu tenho que habilitar essa comunicação entre essas duas gerenciadoras, ou então eu faço isso através do software supervisório, que vai ser o cara que vai estar enxergando para as duas gerenciadoras. E por que às vezes é necessário fazer isso via software supervisório? Porque às vezes essas duas gerenciadoras são de fabricantes diferentes. Existem muitos casos de empreendimentos com várias torres e que são feitos em várias etapas. E em cada etapa, uma empresa aí ganha concorrência, faz o seu sistema e ao final você faz a integração final do sistema geral através de um software ali, normalmente BACnet IP, né, integrando com todo mundo. Tá? Então a gerenciadora de rede ela tem então ali a sua forma de configuração local. Você pode, para a gerenciadora de rede e para a controladora de campo, às vezes o fabricante ele disponibiliza um software, um app, que você instala numa máquina, num computador, notebook, e dentro desse app você faz essa lógica, né? Ou em ladder, ou em linha de programação, ou em bloco de função. E aí depois você descarrega essa programação na controladora de campo ou na gerenciadora de rede. Tá? E aí, por último, nós temos então o software supervisório, que ele está instalado lá numa estação de operação. E esse software supervisório, ele então vai ter também mais um conjunto ali de configurações possíveis. Isso varia de fabricante para fabricante e varia do tipo de sistema que você tem da gerenciadora de rede. Porque as gerenciadoras de rede que são do tipo web server, elas já têm embarcado nela tela gráfica, programação horária, configuração, uma série de recursos. Elas funcionam como se fosse um site na internet. Então a estação de operação, ela digita o IP da gerenciadora de rede e acessa todo aquele conjunto de informações. Mas em outros casos, você tem um software mesmo instalado na estação de operação e que ele também tem lá os modos de programação horária,
Você pode, mais uma vez, enxergar toda a rede, todas as gerenciadoras e fazer aí com que as informações trafeguem de um lado para o outro conforme a necessidade. Tá? As telas gráficas também, elas são elaboradas ou nesse software aí supervisório diretamente, ou mais uma vez, você tem um software externo, um app ali que você vai instalar, tá? E você vai fazer a configuração dessas telas gráficas, né? Aí, essa tela gráfica que você monta, você instala ela ou no software supervisório ou na gerenciadora de rede, e aí você faz o link daquela animação, daquela tela gráfica, lá com os pontos físicos que estão mapeados no sistema. Certo? Agora, olhando para o software supervisório, uma das funções que ele tem é justamente ir armazenando os dados históricos e até os dados em tempo real de todo o sistema. Então, ele é um software que está rodando num PC, e ele utiliza normalmente um SQL, um banco de dados para ir armazenando essas informações, tanto de histórico como em tempo real. E neste ponto aqui é uma outra área de atuação dentro aí do sistema de automação predial, porque o que eu vejo acontecer é que muitas empresas, as maiores empresas de automação, elas oferecem para os seus clientes um site na internet e que mostra ali o número de chamados, as manutenções realizadas, você tem um canal de comunicação, você pode abrir ordem de serviço. É uma forma de facilitar a comunicação do cliente com a empresa de automação. E algumas dessas empresas já estão aí colocando nesse site que o cliente tem acesso informações, às vezes até em tempo real, do sistema de automação. E como que isso é feito? Através do SQL. Então, o profissional aí que conhece o SQL, ele consegue pegar as informações ali do software supervisório que estão na estação de operação e consegue subir isso para a nuvem ou para o servidor que tem lá aquela página, né, de interface lá com o cliente final. Isso é um recurso bem interessante e mostra assim todo o potencial da automação no que se refere aí à interface com o cliente. Tá? Um outro ponto que pode ser desenvolvido, né, até um projeto meu, vou abrir aqui, é você justamente através desse SQL, que tem todas as informações do sistema, você abrir um link para um servidor rodando ali algum software de rede neural. Então você tem lá um machine learning, um deep learning rodando no servidor e você faz a troca de informações através ali do SQL com esse servidor, né? Mas isso aí é um assunto aí para uma outra hora. Eu nem sei se eu vou falar que é um projeto meu, eu estou procurando aí investidores para a gente trabalhar nessa ideia aí de trazer a inteligência artificial para a automação predial no quesito ali de definições de set point e tudo mais. Certo? Então, espero que tenha ficado bem claro a diferença então do software do sistema de automação. Então, os apps que você instala no computador, tá? O sistema operacional de base de uma gerenciadora de rede, que ele é transparente. Isso aí é proprietário da empresa de automação predial. Tá? A gente só recebe o executável e instala. Outra coisa, então, é a configuração da lógica de controle de cada controladora, gerenciadora, tela gráfica, né, e software supervisório. Essa sim tem lá as suas três maneiras, né, que é linha de programação, linguagem ladder e blocos de função. Certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário que eu respondo. Um abraço!